Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com você? Eu estava meditando aqui na palavra de Deus e eu queria compartilhar com você. Porque nos momentos que nós paramos para a gente conversar com Deus, para a gente meditar em Deus, se tem uma coisa que Deus quer, irmãos, falar conosco, é comunicar com o homem. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel assim, eu quero ler esse texto para você, diz assim: E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, então veio o Senhor e pôs ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, esse texto, ele começa dizendo aqui que naquele dia, naquele específico dia. Então eu queria lembrar você aqui que Samuel, ele já estava na casa do Senhor há muitos dias. Já havia muitos dias que Samuel morava na casa do Senhor. E ele já sabia ali, por causa disso, de tudo. Como as coisas funcionavam, como que era ali os turnos, os momentos de tudo que tinha que se fazer ali na casa do Senhor, Samuel já conhecia. Então, ele, por causa desse conhecimento, o conhecimento do sacerdote, tudo isso poderia ser ali considerado para Samuel como um dia qualquer, não é? É mais um dia que eu estou vivendo aqui, é mais um dia que está acontecendo isso aqui na minha vida. Então, aquele dia poderia ser um dia totalmente comum para Samuel. Porém, a gente vê que não foi, não é? Eu queria que você pensasse que hoje, talvez você teve que ir para o trabalho, talvez você teve que estar na sua casa, e esse dia poderia ser para você um dia normal, um dia comum. Porém, quem sabe hoje é o dia que Deus quer tratar com você, que Deus quer falar no seu coração. Olha, o que poderia impedir Deus de falar com você? O que poderia impedir o Senhor de conversar no seu coração? Talvez, como naquele dia ali poderia ser um dia comum para Samuel, ali o que poderia ter impedido ele era a rotina dele, o costume. Ah, é assim que acontecem as coisas, é assim que funciona. Então, aquilo ali poderia ter atrapalhado a vida de Samuel. Como pode atrapalhar também, irmãos, a nossa própria vida, na nossa comunicação com Deus. Então, quem sabe hoje é o dia que Deus ele quer falar no seu coração, quer ministrar na sua vida. Olha, às vezes de tanto a gente viver talvez aquela vida de ir na igreja, de fazer as coisas que nós estamos fazendo, a gente está acostumado ali com os nossos horários, com a nossa rotina, tudo isso pode impedir o Senhor da gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Samuel ali, nas duas primeiras vezes que Deus chamou ele, a gente percebe quando a gente lê o texto todo que ele não entendeu, né? Ele ficou ali sem entender, ficou pensando que era Eli que estava falando com ele. Mas havia algo diferente naquele dia. E Deus, ele começa chamando ele e falando com ele. Quem sabe hoje Deus não vai chamar você e falar com você. Mas às vezes, como Samuel, a gente não presta atenção porque a gente não tem essa expectativa, muitas vezes, que Deus vai falar, que hoje pode ser um dia diferente. Então eu queria, irmãos, que você prestasse atenção no seu devocional aí. Veja que nesse texto, Deus chamou Samuel pelo nome dele. Quando Deus fala com o homem, quando Deus fala com a gente, é algo tão pessoal que, às vezes, umas coisas assim simples a gente vê a presença de Deus. Uma coisa simples, a gente se identifica ali com Deus. A gente coloca um louvor e a gente se identifica logo com aquele louvor que Deus está falando, que Deus está tocando na gente. Então, quando Deus está falando comigo, irmãos, eu percebo na hora que Ele está falando comigo. Porque eu começo a ver nos mínimos detalhes a presença de Deus. É assim com você também? Como que é a sua conexão com Deus? Como que é a sua intimidade? Como que é os seus mínimos detalhes com Deus? Ali, não tinha como Samuel dizer que não era com ele. Era impossível, porque Deus estava chamando o nome de Samuel. Era o nome dele que Deus estava chamando.
Muitas vezes, irmãos, os nossos cultos, Deus nos chama, Deus fala conosco. A gente percebe que a pregação está falando com a gente na hora do culto. A gente percebe que no louvor Deus está falando com a gente. A gente percebe como Deus ele está usando as situações ali daquele dia para falar com a gente. Então, a gente percebe também que nesses momentos vai haver dois tipos de pessoas, né? O primeiro tipo é aquela pessoa que não entende, né? Ele sai consolado, ele sai ali do momento com Deus até confortado, mas ele não entendeu e não dá crédito naquilo que foi falado. Ele não consegue colocar em prática aquilo que Deus falou com ele. Ele não consegue entender que foi com ele. Às vezes a pessoa até vai ali naquela pessoa que pregou, vai tentar entender, vai até tentar alguma coisa, mas ele não percebe que foi o próprio Deus falando com ele. Assim como foi ali com Eli. Agora, há pessoas que compreendem de cara, não, Deus falou comigo, eu preciso fazer, e ela segue aquelas orientações ao qual Deus deu para ela. Mas vamos supor, irmãos, que nós estamos como Samuel, não estamos compreendendo que Deus está falando conosco. A gente precisa seguir os conselhos de Eli, né? Quando Samuel foi até Eli, Eli orientou Samuel sobre como deveria ser o comportamento dele. E nós precisamos focar nisso aqui então. Porque muitas vezes nós estamos com dificuldade de compreender que Deus está falando com a gente, não é verdade? Então a gente precisa voltar para esse ponto aqui do que Eli orientou Samuel naquele dia. Então, o que Eli falou? Ó, Eli falou com ele assim: quando Deus falar de novo, você diga para ele: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Não é isso que Deus orientou? Então, será que nós estamos entendendo que Deus está falando conosco? Será que nós entendemos a respeito do plano de salvação que Deus tem para a nossa vida? Então, veja que Samuel, ele não disse apenas, eu estou aqui, eis-me aqui. Mas ele disse assim, fala, Senhor. Ou seja, irmãos, nós precisamos reconhecer o Senhor como o nosso Deus. Será que nós temos essa dificuldade de reconhecer a Deus como o nosso Deus? Foi isso que Samuel, ele orientou, aliás, foi isso que Eli orientou a Samuel ali. Então, veja que Samuel, ele pegou aquilo ali que Deus falou com ele e ele se colocou, então, na posição de servo. Não é? E quando aquela palavra de Deus veio novamente, ele disse, fala, porque o teu servo ouve. Ele se colocou na posição de servo. Você consegue se colocar nessa posição de servo? Você consegue se colocar nessa posição de ser servo realmente de Deus? Olha o que a palavra de Deus ela diz em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Para a gente resumir aqui esse estudo, a gente concluir, né? A gente percebe que aquele dia foi um dia diferente para Samuel. Quando nós somos servos de Deus, irmãos, nós estamos dispostos a ser, então, escravos do Senhor. Servo é aquele que cumpre o mandado do seu mestre. Então, Deus falou com Samuel ali. Deus falou com ele. Não foi diferente somente por causa disso, mas também porque, além de Deus ter falado com ele, Samuel, ele se colocou como servo de Deus. A vida de Samuel agora seria uma nova vida, seria uma outra vida, uma vida de servo, de quem obedece o que Deus está falando. Olha, ali naquele momento estava sendo constituída ou construída uma vida de servidão a Deus. Deus quer fazer isso comigo, quer fazer isso com você no dia de hoje. Este dia pode ser diferente para mim e para você. Será que nós estamos dispostos a ser servos de Deus? A ser escravos? Como está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, 22. Aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto. Mas, da mesma forma, aquele que é livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Hoje não é só mais um dia. Hoje não é somente mais um momento aqui de devocional
entre eu e Deus, mas é também um momento que Deus está falando comigo. E a partir da hora que você está vendo esse vídeo, é o momento que Deus está falando com você. Compartilhe esse vídeo para Deus falar com mais uma pessoa. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos. Dá um like aí. Que o Senhor seja contigo, que a palavra de Deus esteja sendo penetrada no seu coração. Em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus e tchau!